Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Nice e você está no canal Narrando o Crime. Estou querendo chegar aos 1000 inscritos, então se puder me ajudar se inscrevendo no canal eu agradeço muito. E deixem seus likes e comentários, eu leio e respondo todos. Agora você pode ajudar o canal clicando no botão Seja Membro, clique e conheça os planos. E agora, prontos para explorar o lado sombrio da humanidade? Então vamos lá. Colleen Hitzer tinha 24 anos e morava em Massachusetts, Estados Unidos. Ela foi descrita como brilhante desde muito jovem. Ela tinha 2 irmãos e era incrivelmente próxima de sua família. Eles diriam mais tarde que ela sempre tinha um sorriso no rosto e era sempre positiva. Conforme ia crescendo, Colleen percebeu qual seria seu caminho. Ela amava ajudar as pessoas e pretendia se formar professora quando ficasse mais velha. Ela então se forma como professora de matemática. Era como se ela tivesse nascido para isso. Ela se importava com cada estudante e se dedicava muitas horas, mesmo depois da escola, pensando como ela poderia ser melhor, ensinar melhor e ajudar seus alunos. Ela era uma pessoa linda. Em outubro de 2013, Colleen estava no seu 2º ano como professora de matemática na Danvers High School. Naquela época, ela tinha 24 anos e morava com seus pais, Peggy e Tom Ritzer. Todos os dias, após terminar seu trabalho, Colleen voltava para casa, geralmente por volta das 15h30. Ela costumava sentar no sofá e planejar as próximas aulas para sua turma. Colleen levava sua carreira muito a sério e gostava muito do que fazia. Na manhã do dia 22 de outubro de 2013, a escola estava comemorando o Vista-se como seu amigo. Colleen escolheu se vestir como sua amiga e colega Sarah. Ela chegou à escola antes das 7 e lecionou várias aulas naquele dia. Sua última aula terminaria às 13h55. Nessa aula final estava presente um aluno chamado Philip Chisholm. Philip era calouro de 14 anos na Danvers High School e tinha se mudado recentemente do Tennessee. Desde que começou na escola, Philip vinha indo relativamente bem, sem problemas comportamentais significativos e tinha feito alguns amigos. Ele também se destacava nos esportes, especialmente no time de futebol dos calouros. Nesse dia, Philip assistiu à última aula de matemática de Colleen. Segundo os presentes na aula, tudo parecia normal, sem evidências de qualquer hostilidade prévia entre Philip e Colleen. Outros professores que ensinaram Philip naquele dia disseram mais tarde que ele parecia totalmente normal, embora alguns amigos dele tenham notado que ele estava um pouco mais quieto do que o de costume. A aula de matemática terminou às 13h55. Na escola, havia um período reservado para os alunos ficarem depois da aula e trabalharem com os professores, caso estivesse com alguma dificuldade ou precisasse de ajuda. Naquela ocasião, 2 alunos ficaram para trás, uma caloura chamada Anton, que não precisava de ajuda, mas queria ver sua professora favorita, e Philip. Quando Anton entrou na sala de aula, viu Philip e Colleen conversando. Anton desenhou no quadro branco enquanto ouvia a conversa dos dois. Philip estava contando a Colleen de onde ele era antes de se mudar para a escola, e ela perguntou se ele sentia falta do Tennessee. Segundo Anton, Colleen estava sendo muito educada, mas Philip parecia um pouco irritado com suas perguntas, respondendo de forma murmurada e com uma atitude estranha. Em determinado momento, Colleen saiu da sala de aula. Colleen conversou com uma amiga, as duas conversaram brevemente fora da sala de aula, sobre várias coisas. Ela disse que uma de suas alunas, Anton, estava apenas desenhando no quadro lá dentro. Ela mencionou que Philip também estava lá e não tinha ideia do que ele queria ou por que estava ficando para trás. Dentro da sala de aula, Philip se aproximou de Anton. Seu comportamento havia mudado. Ele não parecia mais zangado e não estava mais resmungando. Ele disse a Anton que ela era boa em desenho e perguntou o nome dela. Anton disse que seu nome é Philip e ele pegou a caneta de suas mãos e escreveu o nome dela no quadro em chinês. Colleen então voltou para a sala de aula e disse a Philip e Anton que precisava voltar para casa logo. Philip não pareceu entender a dica e, em vez disso, sentou-se em uma mesa perto da mesa de Colleen.
Anton, por outro lado, começou a ir embora. Ela se despediu de Colleen e, ao fazer isso, deu um elogio a ela. Anton notou que, enquanto fazia isso, Philip parecia visivelmente irritado. Confusa com a raiva dele, ela saiu da sala de aula, deixando Philip e Colleen sozinhos. As imagens de segurança mostram Colleen saindo da sala de aula e indo até o banheiro feminino. Momentos depois, Philip emerge. Ele pode ser visto verificando os bolsos enquanto olha na direção de Colleen e a segue na direção do banheiro. Enquanto seguia Colleen, ele colocou algumas luvas brancas. Colleen entrou no banheiro e Philip a alcançou. Quando Philip entrou, agarrou Colleen e cobriu sua boca. Ele começou a se forçar sobre ela. Uma estudante por acaso entrou no banheiro. Quando ela entrou, ela viu apenas as nádegas do que ela acreditava ser uma estudante de pele escura. Ela simplesmente presumiu que alguém estava se trocando e ela não queria incomodar. Ela também não viu nenhum sangue e não viu Colleen e foi embora. O ataque continuou dentro do banheiro. Naquele dia, Philip trouxe consigo um estilete e começou a atacar violentamente a garganta de Colleen. 11 minutos depois de entrar no banheiro, Philip pode ser visto saindo do local. Ele foi visto nas câmeras carregando algumas roupas e vai até o estacionamento. 2 minutos depois, ele retorna correndo usando uma camiseta branca. Ele entra na sala e pega seus pertences e o da professora e desce novamente as escadas. Mas 2 minutos depois, ele é visto agora com uma touca ninja e um casaco vermelho. Ele corre pelo corredor. Depois, às 15h15, ele é flagrado puxando uma grande lixeira até o banheiro feminino. Philip entra no banheiro. É nesse momento que ele coloca o corpo de Colleen na lixeira. Ele fica lá por 7 minutos, depois sai vestindo uma touca ninja e puxando a lixeira. Ele é visto em várias câmeras da escola e do estacionamento. Ele vai em direção a uma área arborizada atrás da escola. Chegando lá, ele remove as roupas da professora, abusa dela e depois insere um galho de árvore nas partes íntimas dela. Antes de sair, ele cobriu o corpo de Colleen com folhas. Também deixou um bilhete onde estava escrito: "Eu odeio todos vocês". Depois de algum tempo, ele é visto retornando com a lixeira. Às 16 horas, ele entra novamente na escola, desta vez descalço, sobe as escadas e, neste ponto, dá para ver uma mancha do líquido vermelho em sua perna direita. Ele entra no banheiro para deficientes e sai de lá com outra roupa. Retorna no banheiro feminino, fica por 1 minuto e sai da escola às 16h06. Seus pais perceberam imediatamente que algo estava errado quando Colleen não voltou para casa. Eles tentaram contatá-la, mas não houve resposta. A família de Colleen relatou seu desaparecimento à polícia. Ao mesmo tempo, a família de Philip também relatou seu desaparecimento. Ele não havia assistido ao treino de futebol, o que era incomum, e não voltou para casa depois da escola. A escola tomou conhecimento de que Philip e Colleen estavam desaparecidos e perceberam que Philip estava na última aula do dia de Colleen. Os pertences de Colleen estavam desaparecidos da sala de aula, mas o carro dela ainda estava no estacionamento. Depois que Philip saiu da escola, ele caminhou até um fast food e usou o cartão de crédito de Colleen para comprar comida. Ele também comprou uma faca de caça em uma loja e foi ao cinema assistir a um filme enquanto a polícia estava ocupada procurando por eles. Pouco depois da meia-noite, Philip foi encontrado. Ele foi visto andando ao longo de uma rodovia. Inicialmente, os policiais não perceberam quem ele era, mas pararam para ver se estava bem. Os policiais perguntaram para onde ele estava indo, mas Philip evitou o contato visual e não disse nada. Quando perguntaram onde ele morava, Philip não deu nenhum endereço. A polícia decidiu revistar Philip. Eles encontraram em seus bolsos uma carteira de motorista, cartões de crédito e um cartão de seguro, todos em nome de Colleen Hitzer. Esses policiais não sabiam que ela estava desaparecida. Philip disse a eles que os cartões foram dados por ela.
Neste ponto, Philip decidiu dar seu nome. A polícia ficou aliviada, pois tinha ouvido falar do desaparecimento do adolescente. Philip foi autorizado a sentar-se no carro da polícia para se aquecer, enquanto os policiais verificaram sua mochila vermelha. Na mochila estavam mais pertences de Colin, maquiagem, chaves e sua roupa íntima manchada de sangue. O estilete também foi encontrado dentro da bolsa, e a lâmina estava coberta com sangue de Colin. Philip disse à polícia de onde veio o sangue, simplesmente dizendo: "É da menina". Foi nesse momento que Philip foi preso pela polícia. Eles perguntaram onde Colin estava. Philip respondeu friamente que ela estava enterrada na floresta. Na delegacia, Philip concordou em dizer à polícia exatamente onde poderiam encontrar o corpo de Colin. Às 3 da manhã, um médico forense, um cientista e um paramédico estavam procurando na floresta quando encontraram o corpo de Colin. Ela foi declarada morta no local. Quando questionado por que ele matou Colin, Philip disse muito pouco. Ele mencionou que decidiu matá-la depois que ela disse uma palavra gatilho, mas se recusou a explicar mais sobre isso. A notícia do assassinato espalhou-se rapidamente. Aqueles que amavam Colin e aqueles a quem ela ensinava simplesmente não conseguiam acreditar que alguém faria isso com ela. Ela não machucaria uma mosca e não era o tipo de pessoa que teria inimigos. Uma autópsia foi realizada no corpo de Colin. Células de esperma foram recuperadas e o DNA mostrou ser de Philip. Os ferimentos eram tantos que aqueles que conduziram a autópsia não conseguiram determinar quantas vezes Philip aplicou o estilete em seu pescoço. Os relatórios da autópsia indicaram que era difícil dizer exatamente o que matou Colin, mas parece que ela foi morta por asfixia. Devido à sua idade, Philip seria julgado como adulto. Philip escolheu declarar-se não culpado. Enquanto Philip estava aguardando o julgamento, ele foi mantido em um centro de detenção juvenil. Durante seu encarceramento, ele atacou uma trabalhadora de serviço no dia 2 de junho de 2014. Philip seguiu a trabalhadora até o banheiro, sufocou-a e deu-lhe um soco e a atacou com um lápis apontado. Felizmente, a mulher conseguiu escapar e Philip foi contido. Enquanto era contido, ele gritou: "Eu vou matar todos eles". Após este ataque, Philip foi acusado de tentativa de homicídio, além da acusação que já tinha de homicídio. Tornou-se flagrantemente claro que Philip era um verdadeiro perigo para a sociedade. O julgamento começaria oficialmente em 2015. O advogado de defesa de Philip começou reconhecendo que a família e os amigos de Colin deviam estar sofrendo durante esse tempo, antes de chamar Philip de gentil e inteligente. A defesa afirmou que Philip tirou uma pessoa maravilhosa deste mundo, mas que fez isso por causa de um sério problema mental. Antes do julgamento, Philip foi avaliado por uma série de profissionais de saúde mental. A defesa alegou que Philip estava sofrendo de um episódio psicótico agudo provocado pelo início precoce de esquizofrenia quando ele matou Colin. Um desses profissionais de saúde mental foi Richard Dudley, que diagnosticou Philip após uma série de reuniões. Ele disse aos tribunais que Philip estava ouvindo alucinações auditivas agressivas, talvez desde que tinha 10 anos, e argumentou que a doença não diagnosticada, agravada pela dor de se mudar do Tennessee, causou um surto psicótico desencadeado por Colin perguntando a Philip de onde ele havia se mudado. No entanto, outros médicos avaliaram Philip e discordaram dessas conclusões. O Dr. Kinner acreditava firmemente que Philip não estava sofrendo de nenhuma doença mental no dia do crime. Ele entrevistou Philip por um total de 13 horas e disse que Philip nunca pareceu estar prejudicado e que ele até parecia estar fingindo alguns sintomas. Alguns médicos chegaram à mesma conclusão e não acreditavam que Philip tivesse um surto psicótico. Eles acreditavam que ele era apenas um assassino a sangue frio. A acusação destacou uma série de razões pelas quais o assassinato não foi devido a um surto psicótico. Primeiramente, Philip trouxe consigo uma série de itens que ele usou para matar Colin, mostrando um grau de premeditação. Por que ele teria trazido esses itens como estilete, luvas, etc., se o assassinato não fosse premeditado?
A alegação de que ele matou Colleen apenas porque ela mencionou Tennessee para ele era, portanto, inválida e simplesmente não fazia sentido. Como mencionado anteriormente, Philip usou um galho de árvore para violar o corpo de Colleen. Durante o julgamento, Philip foi absolvido de penetrar Colleen com o galho de árvore, mas isso não foi baseado na descoberta de que Philip não infligiu a penetração. Em vez disso, foi porque Colleen não estava viva no momento da penetração. Sob as leis de Massachusetts, a vítima deve estar viva quando tal ato for cometido, para que o perpetrador seja considerado culpado de estupro. Embora Philip tenha sido considerado culpado do assassinato de Colleen, o tribunal não aceitou que ele estivesse insano no momento do crime. Philip Chisholm foi condenado à prisão perpétua, mas será elegível para liberdade condicional após cumprir 40 anos, uma decisão que perturbou e irritou muito a família de Colleen. Quero deixar aqui, antes de finalizar, duas frases que Colleen deixou em suas redes sociais. Em 11 de agosto de 2013, Colleen compartilhou: "Não importa o que aconteça na vida, seja bom para as pessoas. Ser bom para as pessoas é um legado maravilhoso para deixar para trás." E em 5 de outubro de 2013 ela compartilhou: "Todos os dias podem não ser bons, mas há algo de bom em todos os dias." Essa é a pessoa que Colleen era e continua a ser. Então é isso, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu quero muito saber, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você gostou muito da forma como eu narrei o vídeo, considere deixar o seu valeu demais. Eu vou ficando por aqui e vou deixar para vocês 2 vídeos bem interessantes. Clique em um deles e continue aqui comigo. Obrigada por você que assistiu o vídeo até aqui e até mais.